O altruísta seguro e o altruísta arriscado. Bom, nos últimos 9 meses, por meio de terapia, num mergulho interior profundo aí que consequentemente vai gerando muito autoconhecimento, eu já tinha tido a clareza e a convicção que por muito tempo eu me permiti ser uma pessoa explorada pelos outros, uma pessoa que tinha muita dificuldade de dizer não e consequentemente acabava não fazendo nada para mim e me permitindo me doar e fazer coisas pelos outros que extrapolavam o meu alcance. O que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, tomava decisões que, embora fossem nobres, no sentido de ter pena dos outros e querer ajudar os outros, eram decisões às vezes não tão calculadas com o risco que aquilo poderia me trazer com prejuízo. Ou seja, não era uma doação, um altruísmo, uma ajuda, uma boa vontade segura, consciente. Eu já vinha tendo essas percepções em mim, a ponto de tomar a decisão de não me permitir mais fazer isso, enfim, não me permitir mais me prejudicar a esses pontos, enfim, não me arriscar e me trazer prejuízos para mim a ponto de eu ficar mal depois. Porém, somente agora eu obtive total certeza do tipo de pessoa que eu sempre fui, do tipo de altruísta que eu sempre fui. E essa reflexão eu obtive através de uma leitura de um livro aí que eu tô lendo, que me fez assim ter uma clareza e definição, caramba, esse era o tipo de pessoa que eu estava sendo. E o mais interessante foi as origens por trás dessa personalidade, que é ser o tipo de altruísta arriscado. Basicamente, no capítulo específico do livro que eu estou lendo, falava-se sobre a importância da doação, sobre como é importante se doar, assim, não ser tão egoísta, porém dando ênfase que há tipos de doações problemáticas, que o correto mesmo é ser o tipo de pessoa altruísta seguro e não o altruísta arriscado. O altruísta arriscado é aquela pessoa que, assim como o altruísta seguro, tem um grande coração, tem um coração do tamanho do mundo, porém ele não mede o risco do que ele está fazendo. E na maioria das vezes ele se deixa ser explorado e cair em coisas assim inojantes, assim, como crimes de estelionato, explorações, fraudes, e, enfim, qualquer tipo de coisa que essa pessoa, assim, por ela, não vou nem dizer tanto ingenuidade, por ela querer doar e não calcular o risco de prejuízo que aquela ação que ela está pensando em fazer pode ter, enfim, ela é ludibriada e enrolada por manipuladores, aproveitadores e etc. E por muito tempo da minha vida, infelizmente, eu me permiti ser assim, por responsabilidade minha mesmo. Digo isso aqui sem vitimismo, sem querer terceirizar culpas e etc. Obviamente que tem pessoas que conseguem ludibriar e se aproveitam desse tipo de pessoa, mas o limite, quem impõe, somos nós mesmos. E nesse capítulo específico, ali a explicação é pautada em pesquisas científicas, em estatísticas. O que me chamou a atenção é que por mais que chegue um tempo que a gente entende, quer dizer, às vezes a gente até já sabe, mas demora a internalizar no sentido de praticar, que é o quê? A importância de saber dizer não, de não ser mão aberta, ajudar e ser bonzinho com todo mundo, de aprender a colocar limites, por mais que a gente chegue um momento que, embora a gente já saiba, fique consciente e entenda isso, a gente muitas das vezes não entende o porquê de certas atitudes nossas, principalmente nesse sentido de altruísmo, de ter dificuldade de dizer não, de querer se doar pelos outros, ajudar os outros. E aí me chamou a atenção que no capítulo explica que pessoas desse perfil tomam essa atitude para ter como consequência, em troca, a busca por sensações. E essas sensações são uma necessidade extrema de ser aceito, de agradar, de ser validado, sabe? E, obviamente, por trás disso há carências, traumas, feridas não curadas e por aí vai. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu já comentei aqui em alguns vídeos aqui sobre
não ser justo demais, sobre aprender a dizer não, sobre colocar limites nas pessoas. Mas eu não trouxe essa reflexão. Na verdade, eu já até cheguei à concepção de que por carência, né? Isso se enquadra em mim, em muitas pessoas, a gente acaba querendo se doar, fazer as coisas pelos outros, a gente aceita muita coisa calado sem entender porquê, mas só a carência ainda é pouco para definir esse tipo de traço de personalidade em alguém. E aí eu fiquei refletindo e achei interessante compartilhar esse tipo de reflexão e percepção desse fato, porque é fato, isso é muito comum em algumas pessoas, é que às vezes a gente talvez nem tenha um grande coração em si, nem seja tão bondoso em si, tão altruísta em si, a gente só quer ser aceito, só quer ter ali uma mísera sensação de que fez algo bom ou sente uma pena exacerbada, e aí não tem problema em ter a pena, mas não tem o amor próprio, o autocuidado suficiente para entender que mesmo tendo pena sobre alguém, alguma situação delicada, a gente se tirar de nós para doar pode trazer prejuízos para nós. Ou a gente se permitir fazer ou aceitar qualquer situação para pessoas que nem merecem, nem gostam da gente, só para ser aceito mesmo, ser reconhecido por aquela pessoa que a gente talvez saiba no fundo que não gosta da gente, implica com a gente, mas a gente quer fazer algo ali para inconscientemente ser aceito, ser amado ou qualquer coisa do tipo. E por que isso faz sentido? Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa de bom coração mesmo, já ajudei bastante gente, me doei mesmo, só que eu parei para refletir, caramba, na maioria das vezes dessas ações foi praticada de forma inconsciente, ou seja, porque se colocar na ponta do lápis, eu me doei, me permiti ser explorado, enfim, fiz coisas para mais pessoas que não mereciam, pessoas manipuladoras, aproveitadoras, do que propriamente pessoas que mereciam de fato ajuda, uma atenção, algum tipo de atenção a mais em si. E onde que há virtude nisso? Onde que há justiça, bondade genuína de fato nisso? Então, refletindo naquela leitura, eu comecei a pensar, poxa, talvez, na maioria das vezes, eu nem era bondoso ou altruísta de fato, eu só queria mesmo ser aceito, ser validado, reconhecido, porque se fosse pela prática genuína da bondade, eu teria feito para pessoas que realmente merecem, teria me permitido passar por situações que seriam realmente benéficas para as pessoas assim que precisam. Entende o que eu tô querendo dizer? E aí eu começo a refletir em algo que eu já ouvi muito, seja justo e não bom. Assim, a pessoa justa, de fato, ela é totalmente segura e consciente do certo a se fazer e como ele deve ser feito. Ele não age por peninha, por emoção, por sentimentalismo barato, egoísta, de querer ser aceito. Ele simplesmente faz o que ele acha que é certo, independente do contexto da situação, porque é o certo a se fazer, é o verdadeiro, e não para querer ser aceito, etc. Então, entrando no oposto do que eu disse aqui, o altruísta seguro seria essa pessoa que pratica ações bondosas, se permite se doar para ajudar ou contribuir de forma colaborativa com pessoas de forma calculada sobre o limite onde ela pode ir, do que ela não vai se prejudicar. E ela não mede se ela vai ser aceita, reconhecida por isso. Ela simplesmente faz porque precisa ser feito. E eu achei muito importante isso, cara, porque muitas pessoas, às vezes, até fazendo terapia, se conhecendo, não entendem isso e carregam aí durante anos mágoas, rancor, ressentimento sobre situações que elas se permitiram se colocar e não entende que muitas das vezes tudo bem, pode ter sido sacanagem, como exemplo de pessoas que caem em golpe, sofrem na mão de algum estelionatário, mas enfim, é muito importante a gente entender lá no fundo da nossa alma, do nosso interior, por que a gente faz determinadas coisas. Enfim, hoje eu percebo que muitas das vezes eu fui um altruísta arriscado. Só cometi boas ações,
ajudei, fui bondoso e me permiti, assim, me diminuir, sabe? E me colocar em situações extremamente inconvenientes e grotescas. Por exemplo, tem situações que você acaba querendo ser bom, não no sentido de ajudar alguém ou fazer algo por alguém, mas simplesmente para se recuar, sabe? Se limitar. Vou te dar um exemplo prático. Às vezes você está numa situação aí grupal com alguém e você tem a capacidade de se impor e falar o que pensa, mas você deixa para lá e aceita certos desaforos para evitar conflito e certos desconfortos, porque você sabe que se você falar o que você pensa ou pôr determinada pessoa no seu devido lugar, você vai provavelmente ser não só contrariado, mas vai ter uma visão totalmente negativa daquela pessoa, ou seja, você vai receber aversão. E quantas vezes eu aceitei certas coisas calado só para ser aceito mesmo, ser reconhecido, para ser visto como o tranquilão, a pessoa que leva tudo numa boa. Não, tem certas coisas que a gente tem, eu já disse aqui em um dos vídeos, a gente tem que levar pro coração sim e botar limites. Enfim, eu vou deixar aqui na descrição o link do livro que eu tô lendo, para quem quiser comprar ou sentir interesse. É um livro que aborda vários assuntos específicos, é só um capítulo específico que fala do que eu tô falando aqui, mas acho que pode ser produtivo para quem tiver interesse. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, vai me ajudar bastante aí para o YouTube entender que o vídeo de certa forma é relevante para entregar aí para mais pessoas, para ajudar no alcance de fato do vídeo. Se você chegou aqui por acaso e não é inscrito no canal e de certa forma eu te cativei, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. Comente aqui embaixo também se você tem alguma percepção, alguma experiência, alguma reflexão trazer sobre isso que a gente conversou aqui. Vai ser muito importante também para gerar debate, discussões. E por incrível que pareça, eu aprendo muito com os comentários que eu recebo aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.